Na aula de hoje vamos tratar da Revolução Industrial. No entanto, para entender a Revolução Industrial, esse primeiro vídeo, nós vamos passar rapidamente pelas revoluções inglesas no campo político e compreender como a monarquia inglesa acabou favorecendo o desenvolvimento econômico mercantilista inglês e como um determinado momento o enfraquecimento da monarquia e o fortalecimento do povo através do parlamento proporcionou condições favoráveis para a Inglaterra ingressar na Revolução Industrial. A Revolução Industrial, apesar de não ser tratada especificamente nesta aula, não podemos perder de vista o conteúdo que já foi visto sobre o Iluminismo, que vai favorecer principalmente as liberdades políticas e as liberdades econômicas. Elas vão ser ponto fundamental também para a eclosão da Revolução Industrial. No primeiro momento aqui, ao analisar esse despertar revolucionário inglês, passar pela dinastia Tudor, principalmente a partir de Henrique VIII e da Rainha Elizabeth I, que vão consolidar o anglicanismo como uma religião principal da Inglaterra, a religião oficial, fortalecendo assim o poder da monarquia e fortalecendo por um lado o poder absolutista. Vemos que essa dinastia também foi responsável pela colocação da Inglaterra num patamar econômico muito importante. Primeiro porque, no caso da Rainha Elizabeth, ela vai vencer a concorrência dos espanhóis, ela vai vencer a disputa inclusive militar contra os espanhóis, e isso vai proporcionar à Inglaterra a abertura e a chegada a outros mercados importantes para o comércio inglês aí do século XVI e dos séculos seguintes. Então a Inglaterra vai, durante a dinastia Tudor, começar a se desenvolver economicamente a partir da política mercantilista. Então esse favorecimento que a coroa inglesa proporcionava aos comerciantes, à burguesia inglesa, ela foi fundamental como um fator de peso para o desenvolvimento econômico inglês e lá na frente, séculos depois, para a Revolução Industrial Inglesa. Bom, na dinastia Stuart, São Jaime I, primo da Rainha Elizabeth I, vai continuar promovendo a perseguição religiosa, o fortalecimento da crença religiosa anglicana e perseguição às outras religiões, mas é na dinastia Stuart que vamos ver o início da colonização inglesa na América, aí as chamadas 3 colônias americanas. Só que a atuação do rei Carlos I não vai ser tão exitosa e de tão bom relacionamento com o parlamento inglês e principalmente com a burguesia, como o da Rainha Elizabeth I. No caso específico de Carlos I, ele vai acentuar a concentração do poder nas suas mãos, porque acreditava e divulgava a questão do direito divino dos reis, e vai fechar o parlamento. A centralização do poder também vai fazer com que ele traga novamente à cena o imposto conhecido como Cheap Money, que era um imposto cobrado sobre as áreas portuárias, e vai estender esse imposto inclusive para regiões não portuárias. Assim, Carlos I, apesar de anos antes ter sido obrigado a assinar a Petição de Direitos, que é um documento que vai fortalecer os direitos do povo, fortalecer os direitos populares, principalmente na questão dos impostos e dos direitos individuais, Carlos I vai contrariar a vontade popular e vai causar revolta de um grupo específico que vai ser liderado por Oliver Cromwell, e vai derivar numa guerra civil a partir do ano de 1642, e essa guerra vai ser conhecida como a Revolução Puritana.
Do ponto de vista religioso, essa guerra também ela é importante porque marca aí de um lado o poder oficial representado religiosamente pela religião anglicana e do outro lado o protestantismo presbiteriano e puritanista que estava do lado do Oliver Cromwell. A Revolução Puritana vai derivar aí no ano de 1649 na decapitação do rei Carlos I e na fundação de uma república puritana que vai ter como líder o Oliver Cromwell, que vai ser considerado o Lorde Protetor. Ele vai receber o título de Lorde Protetor. Acontece que a República de Cromwell vai derivar em uma ditadura e vai fechar o parlamento e não vai ter um prolongamento durante muitos anos. Ponto importante aqui é a instituição dos atos de navegação. Do ponto de vista econômico, que é o foco principal desta aula, esses atos de navegação, determinados no ano de 1651, vão estabelecer que as mercadorias importadas que chegassem no território inglês, elas só poderiam chegar em navios ingleses ou entrar nos portos ingleses através dos próprios fornecedores das mercadorias, evitando assim a entrada de mercadorias em comércio dos atravessadores. Isso vai favorecer a cobrança de impostos e vai favorecer, claro, a atividade econômica dos próprios comerciantes, da própria burguesia inglesa. É uma atividade é uma ação que vai dinamizar a economia inglesa e vai combater assim a concorrência de outros países, principalmente aí a se destacar da Holanda. Bom, a República de Cromwell, a República Puritana, ela vai acabar no ano de 1658, na verdade o seu governo em 1658, e vai cair em 1660 após o governo de Richard Cromwell, que é o sucessor do Oliver Cromwell, é o filho, e ele não vai conseguir se manter no poder, e vamos ver aí o retorno da dinastia anterior com os reis Carlos II e depois Jaime II. Carlos II vai reinar com o apoio da aristocracia, no entanto vai fazer um governo voltado para o estímulo do comércio e das atividades manufatureiras que vão assim agradar a burguesia, e isso faz com que ele tenha um governo de 25 anos relativamente exitoso. Seu filho, o Jaime II, ele é centrado em beneficiar os setores religiosos católicos e anglicanos. Ele vai se tornar um tanto quanto impopular e vai enfrentar a chamada Revolução Gloriosa, haja vista que a burguesia determinava, queria, ansiava por maior participação política. Bom, essa Revolução Gloriosa, diferentemente da Revolução Puritana, é uma revolução que vai ser marcada por não haver muitos grandes conflitos, né? Através dela, Jaime II vai ser deposto e um novo rei vai ser nomeado, Guilherme de Orange, e ele aceita submeter-se ao parlamento. Então, podemos resumir que a Revolução Gloriosa vai restringir assim o poder da monarquia, vai fortalecer o parlamento e nessa maior abertura política vai permitir com que a burguesia influenciasse muito mais nos destinos políticos da nação e tivesse assim um conjunto de leis, um conjunto de políticas que viessem a favorecer sua atividade econômica. Acontece que a partir da Revolução Gloriosa, podemos dizer, ela é um dos fatores principais aqui do ponto de vista político, que vai permitir que a burguesia possa destravar posteriormente grilhões que venham a impedir
a implantação da Revolução Industrial. Vemos assim, nesse conjunto de transformações políticas, o crescimento e o fortalecimento da classe burguesa em detrimento da monarquia, e isso vai possibilitar de maneira importante que novas leis venham a ser produzidas ou, venham a ser desimpedidas, venham a ser desburocratizadas, de uma forma que os comerciantes, a burguesia pudessem investir em novas atividades econômicas, a se destacar o que vai surgir aí, a chamada Revolução Industrial.